te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus flui aqui nesse lugar. O amor do Espírito Santo está fluindo nesse lugar. É muito bom poder estar aqui. Quem não vem está perdendo. Está perdendo, porque a melhor coisa que nós podemos fazer mesmo é estar aqui. E quem ama a Deus mesmo verdadeiramente, quem quer estar sempre na presença de Deus, quando não vem, fica chateado. Fica chateado, não se sente bem. Acontece isso muitas vezes com a irmã Elisa, né? Ela comenta: nossa, puxa vida, queria tanto poder ir. Quem pode vir, não vem. E muitos que querem, não podem, né? Não sabemos como que estaremos amanhã. Amém? Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muitos dizem que não tem paz. As pessoas procuram a paz onde não tem. A paz no mundo. A paz que a pessoa pensa que existe lá no mundo. Mas aqui neste mundo não existe paz. Porque o mundo já é maligno. Este mundo pertence ao príncipe que é Satanás. Essa paz que nós precisamos só haveremos de encontrar quando conhecermos verdadeiramente Cristo Jesus. Em Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Glória a Deus.
a verdadeira paz que nós encontraremos é com o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. A paz de Cristo, ela é eterna, ela não tem fim. A paz deste mundo é transitória, ela acaba, é passageira. Os bens que muitas vezes as pessoas querem acabam, tudo tem um fim. A nossa vida tem começo, meio e fim. Uns a mais, outros a menos. Pode ser a menos para alguns, mas para Deus é um limite. Para Deus tem um limite. Deus já sabe quando que nós vamos nascer, quando vamos morrer. Nada fica para sempre. E se nós estamos neste mundo, é por um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Nós temos escolhas. Deus não nos obriga a nada. Se eu estou aqui, é por vontade minha, vontade própria, porque Deus tocou no meu coração. O Espírito Santo de Deus que tocou no meu coração para que eu estivesse aqui. Enquanto eu não estou, é por alguma causa mesmo que não tem como eu vir, mas Deus sabe. Mas Deus vai fazer de tudo para que a gente venha. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Nós pedimos, mas você está fazendo o que para merecer? O que você está fazendo para que Deus possa te atender? Mas nós já pedimos na oração: seja feita a tua vontade. Amém, assim na terra como no céu. Então, quando nós oramos, nós pedimos para Deus. Nós temos que falar: seja feita a tua vontade. Temos que aprender a falar isso, para que Deus faça a vontade dele. Porque se for da nossa, tem tantas coisas que queremos fazer que é errado. Então, se fosse por nós mesmos, não estaríamos aqui. Então, é pelo Espírito, não pela carne. Porque às vezes a carne ela está fraca, está debilitada. Muitas vezes até com dor, sem poder falar, sem poder andar. Mas estamos ali firmes, porque nós não dependemos totalmente do corpo, nós dependemos de Cristo Jesus. Amém. É dele que nós temos que depender totalmente. Amém. Vamos ficar doentes? Sim, nós somos frágeis, somos humanos. Cada um tem sua debilidade, sua dificuldade, sua fraqueza. Mas temos que estar firmes com Cristo Jesus. E Cristo disse: deixo-vos a paz. Amém. A minha paz eu te dou. É Cristo que vai te dar a paz. É Cristo que vai te libertar da depressão, da angústia, da insônia, dos vícios. É só Cristo que pode fazer isso. Não existe outro para poder fazer isso. Porque o mundo que pertence a Satanás vai fazer de tudo para que você se desvie do caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Amém. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Amém. Nós temos que seguir através desse caminho. Muitas vezes estreito, dificultoso, espinhoso, com pedras, com muitas subidas. Mas com Cristo ali ao nosso lado. Então só Jesus é a porta. Se você bater, Ele vai abrir. Ele vai te acolher. Ele vai ficar do seu lado, vai te ajudar. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo, você também vai vencer. Amém. Sozinho ninguém vence nada. Fala assim: não, eu posso. Nossa, eu sou tão bom. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Não faz nada. Não faz nada.
Você tem uma dorzinha de cabeça, uma dor de dente, você não tem coragem de fazer nada. Se o seu coração está fraco, você não consegue nem tomar banho. A pessoa não consegue. Quando minha mãe teve Covid, eu precisei ajudar ela lá, em outra cidade. Eu cheguei lá, levei no pronto-socorro, tudo, confirmou que era Covid, só que depois de uma semana piorou. Ela ficava com tanta falta de ar que para tomar banho não conseguia. Parece uma coisa tão simples, uma coisa tão... Mas a pessoa, o esforço que a pessoa vai fazer, o coração precisa ali bombear o sangue e ela se sente cansada e não consegue. Ou seja, esse corpo aqui não vale nada. Esse corpo aqui acaba, mas a nossa alma que pertence a Cristo um dia vai estar com Cristo Jesus. Esse corpo voltará glorioso para Deus. Mas para isso temos que estar firmes com Cristo Jesus. Então nós temos que seguir esse caminho que é Cristo. A verdade que é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus, é Cristo Jesus. É Ele que vai nos libertar de tudo que não nos pertence. Então essa paz que Cristo nos dá é duradoura, é eterna, não tem fim. Eu tinha ido num dentista lá em Bauru, e as dentistas lá que atendem é de outro país, né? Ou é Peru, ou é Argentina, então elas falam espanhol, falam tão rápido. E aí elas conversavam entre elas, falou que precisava de um fio, e falou que era finito. Finito. Aí eu falei para ela, finito em português quer dizer que tem fim. E para eles é fininho. Então uma coisinha assim, diferente na nossa língua e de outra. Eu falei, infinito que não tem fim. E finito que tem fim. Elas até ficaram admiradas, tudo. Então, as coisas desse mundo é finito. Acaba. É tudo vaidade, tudo acaba, tudo ilusão. Mas as coisas de Deus não têm fim, é infinito. A glória de Deus sobre nossas vidas, o amor de Deus sobre nós é infinito, não tem fim. Nunca acaba. Então as coisas desse mundo têm fim. É transitório. Não é para sempre. E o Senhor vai abençoar o seu povo com paz. Amém. Quem é do seu povo? Aquele que crê. Quem crê, o crente é aquele que crê em Deus, crê em Cristo Jesus, que aceitou Cristo Jesus como seu único Salvador. Esse sim é o crente verdadeiro, que aceitou Cristo Jesus, que quis ser batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou: seres, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê, não acredita. Tem gente que acredita em tantas coisas boas deste mundo que só leva para o caminho errado. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos fé, nós recebemos milagres todos os dias. Quando nós oramos por aquele que está enfermo, mesmo nós não conhecendo, nós sabemos que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. É por isso que estamos aqui, para ajudar ao outro, ao próximo, para interceder. E o Senhor Deus nos abençoará com paz. Amém. A paz que vem de Deus é o que nós precisamos para a nossa vida. Então tem gente que fala: nossa, eu não consigo dormir, faz não sei quantos dias que eu não durmo. Mas tem gente que é perturbada, porque não tem Deus, não crê, não lê a Bíblia, que é a palavra
verdadeira palavra de Deus, não frequenta uma igreja, não ora, e fica alimentando a sua alma, os seus pensamentos com coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que não trazem nada a não ser, muitas vezes até a desgraça para a pessoa. Então a pessoa, ela precisa parar de ficar ouvindo coisas que não têm valor, ficar ouvindo tragédias, ficar assistindo coisas de tragédia. Nós sabemos que existe, mas ficar só vendo isso daí, aí a pessoa daí fala que não consegue dormir, que não está bem, aí ela fica mesmo perturbada, porque uma pessoa que não tem paz, a pessoa precisa de Cristo na sua vida, é só Cristo. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. Amém. A paz verdadeira que teremos. Ter paz não quer dizer que vamos estar livres das tribulações, das coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Vamos ter problemas, vamos ter. Só que quando o problema vier, não vamos ficar apavorados. Porque tem gente que se apavora, fica nervoso, começa. Então já aconteceu uma vez, quando meu filho ele tomava um medicamento, eu já tinha dado para ele. Ele foi lá, pegou o vidro e tomou mais um pouco. Aí ele passou mal, ele desmaiou. O que eu fiz? Peguei, levei no pronto-socorro, fiquei calma, eu fiquei em paz. É o que a gente precisa fazer. Se ele ficar apavorado e começar a ficar nervoso, é pior. E se a criança estiver ali, às vezes acordada, todos começam a ficar nervoso, apavorado, a criança também fica mais apavorada. Então a gente precisa transmitir paz para as pessoas. Teve uma vez uma vizinha que, quando eu mudei lá de Sorocaba, então já faz mais de 30 anos que eu não moro lá, então depois eu vi novamente ela falou assim: nossa, mas você está tão diferente, nossa, mas o que você fez? Nossa, mas você está tão diferente, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei assim: porque eu tenho Jesus no meu coração. Amém. Glória a Deus. Quem tem em Cristo transmite paz para as pessoas. Quem tem em Cristo, outros que ficam perto de você percebem. Uma criança percebe, bebês. Às vezes tinha bebê que eu nem conhecia, olhava para mim e começava a rir. Animal, né? A gente chega aqui, uma cachorrinha aqui, ó, ela começa a pular de alegria, porque ela vê a pureza que a gente tem, que a gente ama. Então, nós que temos Deus e Cristo em nossos corações, nós vamos transmitir paz, porque a paz de Cristo está em nós. E aí, o que Deus vai fazer? Ele vai nos abençoar com a paz que é verdadeira, que vem de Cristo Jesus. Porque a paz que tem no mundo é falsa. Não existe paz no mundo. E se alguém falar que tem, ele está mentindo. Então nós sabemos que vai chegar o tempo da tribulação, mas antes disso, vai reinar a paz. Parece que vai ficar tudo bem, nossa, está tudo em paz, não vai haver mais guerras, não vai ter mais morte, ninguém vai matar mais ninguém, mas é só por um tempo que vai ser a paz falsa. Porque aí, nesse tempo, é quando Satanás governar. Nós vamos ter realmente aquela paz que nós precisamos quando vier Cristo Jesus. Quando Ele voltar para nos levar. Então, quando Cristo está em nós, nós temos paz com Deus. Sem Cristo, a paz não existe. Seremos sempre alguém procurando. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu estou sentindo vazio, parece que está faltando alguma coisa. Que falta o amor de Deus. Tem gente que procura a felicidade no dinheiro, nas coisas do mundo, ganhar bem. Não é proibido. Pode ter. Sim, Deus não proibiu. Abraão foi muito rico. Jó
que era rico, perdeu tudo, depois foi restituído 2 vezes mais, quando ele foi fiel a Deus. Mesmo ele na tribulação, na doença, ali sofrendo, gemendo, chorando, com dor, com feridas pelo corpo, ele não blasfemou contra Deus, ele nunca foi contra Deus, nunca falou mal, nunca. Ele sempre foi fiel a Deus, e Deus viu a fidelidade dele. Só que foi Satanás que colocou aquilo ali na vida dele, porque ele quis confrontar Deus. Falou assim: tá vendo? Ele está assim, ele te adora porque ele tem tudo. Ele tem bens, tem família unida, come, bebe, tudo do bom, do melhor ele tem. Mas deixa ele ali sem nada para ver o que ele faz. Aí Deus permitiu que acontecesse desgraças na vida dele, mas mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. Deus sempre é fiel, sempre. A tua fidelidade dura de eternidade em eternidade, mas nós também temos que ser fiéis a Deus na doença, na tristeza, na tribulação, não só na alegria, em todo o tempo, continuar sendo fiel a Deus, porque Deus será sempre fiel conosco, porque é dele mesmo. A fidelidade vem de Deus, as misericórdias são de Deus. Se não fossem suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos, já não estaríamos mais aqui. Deus é longânimo, Ele tem pressa em nos perdoar. Ele quer que nós estejamos com Ele, Ele quer salvar a todos. Deus não vê alegria na morte do ímpio. O ímpio não tem paz. O ímpio sempre quer fazer mal aos outros, sempre quer levar vantagem. Ele pensa que ele está bem, ele pensa que é feliz. Só que o ímpio não encontra paz. Nós temos a paz de Cristo aqui, por isso estamos aqui, estamos felizes por isso. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os ímpios não têm paz, porque eles procuram sempre querer fazer mal, sempre procurando, eles têm pressa em fazer o mal. Parece que enquanto não vê o mal de alguém, prejudica alguém, eles não ficam bem. Mas nós que somos de Cristo, nós somos protegidos por Deus. Deus não deixa que nada de mal nos aconteça. Deus acampa seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele nos livra de todo mal sempre, porque nós somos seus ungidos, somos a menina dos olhos de Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Os anjos vieram, os anjos apareceram ali. Os pastores viram quando Jesus nasceu um anjo. Os anjos cantaram, porque um menino nasceu, o príncipe da paz. Amém. Oh, Jesus, maravilhoso, glorioso, poderoso. Aleluia. Jesus, o nosso príncipe. É só dele que nós precisamos. Se nós estivermos à frente de Deus, na presença de Deus sempre, Ele vai nos dar a paz que nós tanto precisamos. E Jesus quer te dar essa paz. Jesus, Ele fez de tudo para que nós encontrássemos essa paz. Ele andou com seus discípulos, Ele disse que viriam matá-lo, que Ele iria ser crucificado. Só que Ele nos daria, depois que Ele subisse, um Consolador. Esse Consolador que estaria conosco. Esse Consolador que nos ajudaria sempre que nós precisássemos. E nós temos que guardar a Tua palavra.
que Jesus disse: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Deus é maior do que Jesus. Jesus, manso, humilde. Jesus, que se fez homem, ele disse que ele não era maior do que Deus, mas ele é Deus, é uma pessoa só. Disse que veio do Pai, mas Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três em um só. Como nós temos Jesus em nossos corações, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quando nós oramos, está repreendido o nome do Senhor Jesus, que Jesus repreenda Satanás, está debaixo dos seus pés, não conosco, debaixo dos pés de Cristo Jesus. Satanás está debaixo dos pés de Jesus. Está esmagada a serpente que queria nos livrar. Deus está aqui, está nos ajudando, nos livrando de todo mal, de tudo que não provém de nós, não provém de ti, Senhor Jesus. O Senhor vai nos abençoar, e a paz de Deus, para qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A paz vai dominar o nosso coração e nós vamos ser agradecidos. Grato a Ti, grato a Ti, Senhor, grato. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que é só Cristo que pode nos dar. Amém. Tem gente que passa por tantas dificuldades, que já passou. Nós temos aqui muitos exemplos, né? Passou até pela morte, mas Deus foi lá e resgatou. Passou por doenças terríveis, que Deus foi lá e resgatou. Deus fez um milagre e curou a pessoa. E essa pessoa que sofreu isso, ela esteve sempre com Cristo Jesus, sempre orando, sempre firme, crendo que Deus faria o milagre. E quando a gente, nós que somos crentes, como a irmã Elisa falou, que ela já viu até que quase morreu, fosse a morte é diferente. Por quê? Porque a morte para o crente não é o fim. Nós cremos em Cristo Jesus, nós sabemos que quando nós vamos morrer, nós vamos para a glória. Nós não temos medo, porque nós cremos em Cristo Jesus. Então, se nós temos fé, ânimo, nós temos Cristo para ficar conosco, nós sabemos que é Cristo que vai dar a cura, que vai nos libertar de tudo aquilo que nós muitas vezes temos. E aí, os conselhos aqui dados aos filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
Senhor, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Os nossos pensamentos têm que estar sempre assim, em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama. Tudo isso nós temos que ter em nossos corações. E se nós temos tudo isso, nós vamos ter a paz de Cristo em nossas vidas. Teremos a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes não entendemos, não sabemos, porque quando eu precisei operar ano passado de pedra na vesícula, então eu fui tranquila. Lá entrei lá na enfermaria e aí precisava colocar o soro. Só que tinha hora que, do jeito que colocou aqui, começou a sair um monte de sangue. E meu marido junto ali. E eu estava ali tranquila. Eu estava em paz. Aí a enfermeira falou assim: nossa, você está tão calma. Porque a maioria das vezes as pessoas ficam nervosas, ficam desesperadas, às vezes até sobe a pressão, desmaia. Eu estava em paz. Porque eu creio em Cristo Jesus. Eu confiei que ali estaria Cristo Jesus operando junto ao médico. E ali foi quando eu entrei, antes de entrar na sala de cirurgia, orei. E aí depois eles dão anestesia e a gente não vê nada. E para honra e glória de Jesus, a cirurgia deu tudo certo. E o médico que fez a cirurgia, era um médico de transplantes. O médico que fazia transplante. Então Deus estava ali o tempo todo. Jesus operou usando o médico. Então a paz, essa paz nós temos que ter conosco sempre, confiando que Deus sempre vai fazer o melhor. Que Deus sempre fez e fará o melhor em nossas vidas. Quando estamos em paz, nós conseguimos fazer as coisas melhor. A pessoa nervosa não consegue resolver nada. A pessoa nervosa, atribulada, vem um problema, vem uma dificuldade, uma tribulação, a pessoa fica nervosa, começa a dar um desespero, não resolve nada. Porque aqui, não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Não podemos estar ansiosos e ficar inquietos por coisa alguma. Deixa na mão de Deus, Deus vai resolver. Aconteceu tantas situações comigo ano passado, ainda está acontecendo esse ano, mas eu aprendi a confiar em Deus, colocar na mão deles, e para a glória de Jesus Cristo estamos sendo resolvidas todas as questões, principalmente questão material. As espirituais, estou firme com Cristo. Então, estando firme com Cristo, orando, lendo a palavra, pregando, intercedendo, tendo propósito com Deus, fazendo propósito com Deus e cumprindo. Temos que fazer propósito com Deus e cumprir, porque Deus gosta disso. Deus quer que fiquemos dependentes dele, totalmente dependentes. E se nós esperamos de Deus, sabendo que Ele fará o melhor, Ele vai fazer, só esperar, é só acordar. Aquele que tem um propósito, que Deus tem um propósito na vida dele, a pessoa tem propósito, mas ela não sabe. Mas ela ainda está procurando. Então a pessoa tem que falar: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então quando a pessoa faz isso, ela se entrega para Deus. E ela deixa que Deus faça tudo. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece nosso andar, nosso falar e agir. Mas se você deixar que Deus faça tudo por você, você vai fazer sempre o melhor. Porque Salomão, quando ele foi rei, ele estava com medo. Ele pensou: o que eu vou fazer? Eu não sei nada. Que Deus escolheu que ele fosse rei no lugar do pai, Davi. Pela ordem não seria ele, mas Deus escolheu Salomão. E Deus perguntou para ele: o que você quer? O que você precisa? Ele disse:
para que eu possa reinar como meu Pai reinou. E Deus se agradou do que Ele pediu. E aí Deus falou: eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza. Mesmo você não pedindo, eu vou te dar riqueza. Então temos que saber pedir, saber o que pedir, porque Deus, Ele dá infinitamente mais daquilo que nós nem podemos imaginar. Amém. Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes fala assim: nossa, tarda, mas não falha. Não tarda, é no tempo de Deus e nunca falha. Deus nunca falhou e nem vai falhar, mas precisa ser no tempo dele. Então temos que aguardar, confiar e esperar para que nós possamos ter paz com Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquemos